Evangelho do Dia, com o Padre Aguinaldo de Jesus e Maria, da paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos, e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Belzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábola. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar os seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam que ele estava possuído por espírito mau. Nisso chegou sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui está minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, que engraçado aqui, né? Quando, na verdade, Jesus ele pregava, ele saía anunciando o Evangelho, saía curando, libertando as pessoas. Eles não tinham tempo nem para comer. Olha que coisa doida, eles não tinham tempo nem para comer. E aí os seus próprios parentes falaram: não, isso é loucura, eles estão loucos, eles estão fora de si, porque eles não têm tempo mais para nada, nem para comer, só vive na igreja, vive curando, vive buscando a palavra de Deus, vive rezando, vive isso, vive aquilo, isso não pode. Engraçado que às vezes as pessoas não têm tempo para comer porque trabalha, né? Vive de um trabalho, trabalha em 2 trabalhos. Isso é normal, isso não tem problema nenhum. Você trabalhar em 2 empregos, você ficar fazendo hora extra e mais extra e mais extra e mais extra, tranquilo, você é um trabalhador. Agora quando você vai numa missa, aí depois você vai num grupo de oração, depois você vai numa formação, você tá louco, você tá ficando radical, você tá isso, você tá aquilo outro. Ainda hoje é assim. Ainda hoje é assim, não é? E quem nunca culpou Jesus também, como eles estão dizendo aqui, que Jesus está curando por Belzebu, isso é papagaiada, isso é não sei o quê. Ainda hoje, quando acontece uma coisa na nossa vida, cadê Deus? Por que Deus fez isso comigo? E por que Deus não fez nada? Deus não sei o quê. A gente culpa Deus ainda por tantas coisas ainda hoje, né? Na pandemia, quantas pessoas culparam Deus porque o seu ente querido morreu, tá entendendo? Por que Deus fez isso? Por que Deus não fez nada? Como se a pandemia fosse uma culpa de Deus, tá entendendo? E ainda hoje a gente vive todas essas realidades. E aí o interessante aqui é que Jesus vem dizer assim, quem é minha mãe, quem é minha irmã, quem é meu irmão, é aqueles que fazem a vontade de Deus. Tinha uma multidão sentada com Jesus do lado de dentro e uma outra do lado de fora. E a pergunta que não quer calar hoje é: você está de que lado? Às vezes nós vamos até na missa, às vezes nós vamos até no culto, mas nós não, isso eu faço. Casar na igreja eu não quero, mas o batismo eu quero, a primeira comunhão eu quero, se confessar eu não quero. A gente fica pegando as coisas da igreja com pinça. Isso eu quero, isso eu não quero, isso eu quero, isso eu não quero. Jesus está dizendo assim para nós hoje: basta.
ou é tudo ou é nada.